No princípio, Deus criou os céus e a terra, e assim começou a maior história de todas. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia e relata a criação do mundo. Deus, em sua infinita sabedoria, formou os céus, a terra, os animais e, por fim, a humanidade. Adão e Eva foram criados para viver em comunhão com Deus, no Jardim do Éden, um lugar perfeito. No entanto, a serpente enganou Eva, levando-a a comer do fruto proibido e a dá-lo também a Adão. Esse ato de desobediência resultou na queda da humanidade e no afastamento de Deus. O pecado entrou no mundo, afetando a relação entre o Criador e sua criação. Essa passagem marca o início da história da redenção, onde Deus começa a revelar seu plano para restaurar a humanidade. Após a queda, a humanidade começou a enfrentar as consequências do pecado. Os filhos de Adão e Eva, Caim e Abel, trouxeram a primeira tragédia. Movido pela inveja, Caim assassinou seu irmão Abel, demonstrando como o pecado já dominava os corações humanos. Mais adiante, a maldade cresceu sobre a terra, e Deus enviou o dilúvio para purificar a humanidade. Noé, escolhido por sua fidelidade, construiu a arca e sobreviveu junto com sua família, dando início a um novo ciclo. Porém, o orgulho humano ainda persistia, e na construção da Torre de Babel, Deus confundiu as línguas e dispersou os povos. Gênesis nos mostra que, apesar da desobediência humana, Deus sempre tem um plano de restauração. Saudações a todos, eu sou Noé. Assim como Deus guiou meu caminho na construção da arca, Ele nos deixou um tesouro imensurável, sua palavra, a Bíblia. Nas páginas das Escrituras, encontramos relatos da criação, dos grandes eventos históricos, das promessas divinas e da redenção que moldam nossa fé. A Bíblia nos ensina a caminhar com Deus, entendendo suas ações ao longo da história e sua vontade para a humanidade. No canal História Sem Fronteiras, você será conduzido por conteúdos que exploram os eventos bíblicos e seus impactos ao longo dos tempos. Das narrativas do Antigo Testamento às revelações do Novo, este é um espaço para descobrir, aprender e refletir. A Bíblia é a chave para compreender o passado e vislumbrar o futuro. Inscreva-se agora e embarque nessa jornada do conhecimento. Ative as notificações para não perder nenhum conteúdo sobre a Palavra de Deus e sua conexão com a história. O livro de Êxodo inicia com os israelitas vivendo em escravidão no Egito. Deus, ouvindo o clamor do seu povo, escolhe Moisés para ser o líder da libertação. Com a força divina, Moisés confronta Faraó e, após uma série de pragas poderosas, finalmente conduz os israelitas para a liberdade. O ápice desse momento ocorre quando Deus abre o Mar Vermelho, permitindo que seu povo escape do exército egípcio. Após essa libertação milagrosa, inicia-se a jornada para o Monte Sinai, onde Deus fará um convênio sagrado com Israel. Chegando ao Monte Sinai, Deus estabelece sua aliança com o povo de Israel, deixando claro que ele será seu Deus e que eles deverão obedecer à sua lei. No alto da montanha, Moisés recebe os 10 mandamentos, que são gravados em 2 tábuas de pedra e tornam-se a base moral para o povo. No entanto, durante sua ausência, Israel demonstra impaciência e falta de fé ao construir e adorar um bezerro de ouro, provocando a ira de Deus e a indignação de Moisés. A idolatria se torna um grave pecado e traz consequências para a nação. Diante do erro do povo, Moisés quebra as tábuas da lei e clama a Deus por misericórdia. Após arrependimento e intercessão, Deus renova seu convênio com Israel e lhes dá novas instruções. Como parte dessa renovação, o povo recebe ordens detalhadas para construir o tabernáculo, um santuário móvel que será o centro da adoração e onde a presença divina se manifestará. Com a conclusão dessa jornada, Êxodo nos ensina que Deus é fiel às suas promessas, mas requer obediência e verdadeira devoção de seus filhos. Eu sou Moisés. Este é um espaço para descobrir, aprender e refletir. A Bíblia é a chave para compreender o passado e vislumbrar o futuro. Inscreva-se agora e embarque nessa jornada do conhecimento.
Ative as notificações para não perder nenhum conteúdo sobre a Palavra de Deus e sua conexão com a história. O livro de Levítico é um manual sagrado para o povo de Israel. Aqui, Deus revela a importância da santidade e da pureza, ensinando que seu povo deve viver separado do pecado e dedicado a ele. Os sacerdotes levíticos são chamados para mediar essa relação entre Deus e Israel, oferecendo sacrifícios como forma de expiação. Diversas leis de pureza são apresentadas, regulando a alimentação, a saúde e o comportamento moral. Levítico nos ensina que estar em comunhão com Deus requer compromisso e obediência. O Código de Santidade, presente em Levítico 17:26, não trata apenas de rituais, mas também de conduta moral e ética. A justiça social, a proteção dos pobres e a restauração dos necessitados fazem parte da vontade de Deus para o seu povo. Um dos momentos mais importantes é o Dia da Expiação, um ritual onde os pecados de Israel são simbolicamente transferidos para um cordeiro sacrificial. Esse ato representa a misericórdia de Deus e aponta para o sacrifício de Jesus Cristo como a expiação definitiva. O livro de Levítico apresenta diversas ofertas e sacrifícios, cada um com um propósito específico. Ofertas pelo pecado, sacrifícios de paz e holocaustos que refletem a busca por redenção e comunhão com Deus. Além dos sacrifícios, Deus alerta o povo sobre as bênçãos que virão da obediência e as consequências da desobediência. O papel dos sacerdotes é reforçado, mostrando que eles são os intermediários entre Deus e a nação. Levítico nos ensina que Deus deseja um povo que viva em santidade, justiça e verdadeira adoração. Números nos apresenta a fase mais desafiadora da jornada de Israel. Após o êxodo do Egito, o povo deveria ter entrado na terra prometida rapidamente, mas a desconfiança nos relatos dos espias gerou medo e murmuração. Como consequência, Deus os condenou a peregrinar por 40 anos no deserto. Durante esse período, Israel enfrentou escassez, provações e a necessidade de confiar totalmente na provisão divina. A história nos ensina que a fé e a obediência são fundamentais para alcançar as promessas de Deus. O livro de Números também revela desafios internos, como a rebelião de Corá, Datã e Abirão contra Moisés e Arão. Motivados pela ambição, eles tentaram tomar autoridade para si, mas foram severamente julgados por Deus. Outra história marcante é a da serpente de bronze. Após serem atacados por serpentes venenosas, os israelitas foram instruídos a olhar para a serpente de bronze que Moisés ergueu para serem curados. Esse evento simboliza a graça de Deus e aponta para a futura redenção em Cristo. A caminhada de Israel pelo deserto chega ao fim, mas Moisés, por sua desobediência em Meribá, não entra na terra prometida. No alto do Monte Nebo, ele contempla a terra de Canaã, mas sua jornada termina ali. Deus então passa a liderança para Josué, que guiará Israel à conquista da promessa. O fechamento de Números nos ensina sobre disciplina, transição e a fidelidade de Deus, que cumpre seus planos independentemente dos desafios enfrentados pelo povo. O livro de Deuteronômio traz os últimos discursos de Moisés, onde ele recapitula toda a jornada do povo de Israel, reforça a importância da obediência e lembra das promessas divinas. Moisés alerta sobre as bênçãos para quem seguir os mandamentos de Deus e as consequências da desobediência. Deuteronômio nos ensina que amar a Deus significa obedecê-lo e permanecer fiel à sua aliança. Antes de entrar na terra prometida, Moisés lidera a renovação da aliança entre Deus e Israel. Ele relembra os milagres que Deus realizou e incentiva o povo a permanecer firme na fé. Em sua despedida, Moisés abençoa cada uma das tribos de Israel, expressando esperanças e advertências para o futuro. Essa passagem destaca a fidelidade de Deus e o propósito divino para cada tribo. Moisés sobe ao Monte Nebo e pela última vez contempla a terra prometida. No entanto, ele não pode entrar nela, e ali se despede de sua missão.
Deus, então, escolhe Josué como o novo líder de Israel, confiando a ele a tarefa de conduzir o povo à conquista da terra. Essa transição de liderança marca o fim da era de Moisés e o início de um novo capítulo na história de Israel. O livro de Josué marca o início da conquista da Terra Prometida. Sob a liderança de Josué, Israel atravessa o Rio Jordão por um milagre, onde as águas se abrem para que o povo passe em segurança. A primeira grande vitória acontece em Jericó, onde as muralhas da cidade desmoronam após 7 dias de marcha e toques de trombeta. Essa passagem nos ensina sobre fé e obediência, mostrando que a confiança em Deus traz vitórias sobre desafios impossíveis. Após Jericó, Israel avança na conquista de cidades cananeias como Ai, Betel e Gibeão, enfrentando batalhas estratégicas. No entanto, o pecado de Acã, ao desobedecer às ordens de Deus, traz consequências graves, mostrando que a fidelidade à aliança é essencial para o sucesso. A história de Raabe, uma mulher de Jericó que protege os espias israelitas e é poupada, reforça a importância da confiança no Senhor. Josué também enfrenta uma grande coalizão de cidades cananeias na batalha contra Hazor, consolidando a promessa de Deus sobre a posse da terra. Com a conquista finalizada, Josué distribui a terra prometida entre as tribos de Israel, cumprindo a promessa de Deus. Ele reforça a necessidade de manter a fidelidade ao Senhor e alerta sobre as consequências da desobediência. O impacto de sua liderança é marcante. Josué é lembrado como um líder forte e confiante, que guiou Israel com coragem e determinação. O livro de Josué nos mostra que Deus cumpre suas promessas e que a obediência é essencial para viver a plenitude da fé. O livro de Juízes revela um padrão repetitivo na história de Israel. O povo se afasta de Deus, segue caminhos idólatras e é oprimido por inimigos. Em desespero, clama por libertação e Deus levanta juízes para restaurar a ordem e trazer livramento. Esse ciclo de queda e redenção destaca a necessidade de fidelidade ao Senhor, mostrando que a salvação vem pela obediência à aliança divina. A ausência de um líder central faz com que Israel mergulhe em desorganização e violência. O livro descreve uma sociedade em que cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos, resultando em conflitos internos e injustiças. A história da concubina levita, em Juízes 19, é um dos exemplos mais chocantes da decadência moral que tomou conta do povo, enfatizando a necessidade de um governo justo guiado por Deus. Mesmo juízes escolhidos por Deus, como Gideão e Sansão, mostram falhas morais e espirituais. Gideão, após sua vitória, cai na idolatria. Sansão, apesar de sua força, é derrotado por sua própria fraqueza. Juízes nos faz refletir sobre a necessidade de um rei teocrático que guiasse o povo de forma justa e fiel. O livro é um espelho que revela os perigos da falta de liderança e a importância de buscar a direção de Deus em todas as decisões. Uma história de fé, lealdade e redenção. O livro de Ruth revela como a fidelidade pode transformar vidas e impactar gerações. O livro de Ruth inicia com uma decisão marcante. Após a morte de seu marido, Ruth escolhe permanecer ao lado de sua sogra Noemi e seguir para Belém. Mesmo sendo moabita, ela demonstra lealdade e fé, abraçando o Deus de Israel e sua nova família. Essa passagem nos ensina que a fidelidade a Deus e às pessoas que amamos pode abrir caminhos inesperados para bênçãos e transformação. Na nova terra, Ruth trabalha nos campos de Boaz, um parente de Noemi. Sua humildade e dedicação chamam a atenção de Boaz, que, seguindo as leis do remidor, se casa com Ruth e garante sua segurança e continuidade familiar. Essa história representa o tema da redenção, mostrando como Deus providencia um novo começo para aqueles que confiam nele. O filho de Ruth e Boaz, Obed, torna-se avô de Davi, e assim, Ruth entra na linhagem do Messias, Jesus Cristo. Mesmo vinda de uma terra estrangeira, sua fidelidade a Deus a conduziu a um papel essencial na história da salvação.
O livro de Ruth nos ensina que escolhas baseadas na fé têm impactos que vão além da nossa própria geração, transformando vidas e cumprindo os propósitos divinos. A transição de Israel para a monarquia. Primeiro livro de Samuel revela grandes reviravoltas, da escolha de um rei à unção de Davi. O primeiro livro de Samuel começa com a emocionante história de Ana, que clama a Deus por um filho e tem seu pedido atendido com o nascimento de Samuel. Dedicado ao serviço no templo, Samuel recebe um chamado direto de Deus, iniciando seu ministério profético. Paralelamente, Eli e seus filhos desobedecem aos mandamentos divinos e são rejeitados por Deus, evidenciando a importância da obediência e da liderança espiritual verdadeira. O povo de Israel, cansado da instabilidade dos juízes, exige um rei como as outras nações. Deus atende ao pedido e instrui Samuel a ungir Saul como primeiro rei de Israel. No entanto, Saul não se mantém fiel aos mandamentos do Senhor, cometendo erros que levam à sua rejeição. Sua desobediência inicia um período de transição, onde Deus busca um novo líder para guiar seu povo. Samuel, seguindo a direção de Deus, unge Davi, um jovem pastor de Belém, como o futuro rei de Israel. O destino de Davi é confirmado quando, com fé e coragem, derrota o gigante Golias. Esse triunfo provoca a inveja de Saul, que passa a persegui-lo incansavelmente. Ao fim, o reinado de Saul chega ao término em meio a batalhas contra os filisteus, culminando em sua trágica morte. O livro de 1 Samuel nos mostra a soberania de Deus sobre a liderança de Israel e a importância de confiar em sua vontade. A ascensão de Davi e a promessa de Deus. No segundo livro de Samuel, revela um rei marcado por fé, desafios e uma aliança eterna. Após a morte de Saul, Davi é ungido rei de Judá e, posteriormente, de toda Israel. Deus firma uma aliança com ele, prometendo que seu trono será eterno e que sua descendência trará um rei messiânico. Essa promessa é fundamental na história da redenção e aponta diretamente para Jesus Cristo. Davi, apesar de ser um líder segundo o coração de Deus, comete um grave pecado ao tomar Batseba e conspirar contra seu marido, Urias. As consequências desse erro se manifestam na rebelião de Absalão e em conflitos familiares que abalam seu reinado. No entanto, o arrependimento de Davi nos ensina sobre a importância da misericórdia de Deus. Mesmo com suas falhas, Davi governa Israel com justiça e dedicação. A aliança que Deus faz com ele se torna um dos pilares da fé, pois aponta para a vinda do Messias. Seu legado se mantém vivo e é essencial para entendermos o plano divino para Israel e para toda a humanidade. Salomão, filho de Davi, ascende ao trono e se destaca por sua sabedoria, riqueza e a construção do magnífico templo em Jerusalém. Sua fama atrai a rainha de Sabá, que reconhece sua grandeza. O auge do Reino Unido representa um período de prosperidade, mas também o início de desafios futuros. Após a morte de Salomão, o reino se divide entre Jeroboão, no norte, e Roboão, no sul. Cada um busca sua própria forma de governar, mas ambos permitem a idolatria, afastando Israel da verdadeira adoração a Deus. Esse momento marca uma fase de conflito e decadência espiritual. Elias surge como um poderoso profeta em Israel, desafiando os profetas de Baal no Monte Carmelo e demonstrando que o Deus de Israel é soberano. Perseguido por Jezabel, Elias continua sua missão, provando que a fé verdadeira é mais forte do que qualquer perseguição. O segundo livro de Reis narra o impacto da idolatria e infidelidade dos reis e do povo. O afastamento de Deus levou à destruição dos reinos e ao exílio. Mesmo com avisos dos profetas, Israel não se arrependeu, e o castigo veio por meio da invasão de nações inimigas. Elias e Eliseu são figuras centrais, trazendo sinais e advertências sobre a apostasia do povo. Milagres como a cura da lepra de Naamã e a multiplicação do azeite da viúva mostram o poder e a providência divina, destacando que Deus ainda operava em meio ao caos.
A conquista de Samaria pelos assírios e a destruição de Jerusalém pelos babilônios marcaram o cumprimento da profecia e o castigo pela desobediência. Apesar da resistência dos reis de Judá contra a idolatria, o exílio se tornou inevitável. 2 Reis nos ensina sobre a importância da fidelidade a Deus e o perigo de ignorar suas advertências. O primeiro livro de Crônicas destaca a ascensão de Davi como rei de Israel e sua unificação do reino. Um dos marcos de seu reinado foi a conquista de Jerusalém, tornando-a a capital de Israel. Esse momento definiu o centro político e espiritual do povo de Deus. Davi trouxe a Arca da Aliança para Jerusalém, inaugurando um novo período de adoração. Ele também organizou os levitas em turnos, preparando um sistema de culto formal, garantindo que o louvor e o serviço a Deus fossem contínuos e bem estruturados. Davi desejava construir um templo para Deus, mas recebeu a revelação de que essa tarefa caberia a seu filho, Salomão. Ele, então, reuniu materiais e planejou cada detalhe, garantindo que a futura obra fosse grandiosa. Após reinar por 40 anos, Davi faleceu, deixando um legado espiritual e governamental que impactaria Israel por gerações. No segundo livro de Crônicas, começa com a majestosa construção do templo por Salomão, um evento marcante que representa o cumprimento da promessa de Deus a Davi. No entanto, a glória do reinado de Salomão começa a declinar, levando à divisão do reino entre Judá e Israel. Reis como Asa e Josafá buscaram a Deus, enquanto outros, como Acás, caíram na idolatria, mostrando um ciclo constante de fidelidade e rebeldia. O declínio espiritual e político de Judá levou ao exílio na Babilônia, cumprindo as advertências dos profetas sobre o juízo divino. Porém, ao final do livro, Ciro, rei da Pérsia, decreta o retorno dos judeus a Jerusalém e a reconstrução do templo, trazendo esperança de restauração e renovação. No segundo livro de Crônicas, enfatiza a importância da adoração a Deus em todos os momentos. O relato de Josafá buscando ao Senhor e vencendo seus inimigos, e de Josias restaurando o culto verdadeiro, mostram que a fidelidade e a obediência podem trazer restauração e bênçãos. Após o decreto de Ciro, os judeus retornaram a Jerusalém e iniciaram a reconstrução do templo, que havia sido destruído pelos babilônios. Apesar dos desafios e da oposição, a obra foi concluída e dedicada, marcando a restauração da adoração a Deus em Jerusalém. Esdras, sacerdote e escriba, liderou um segundo grupo de judeus que voltou a Jerusalém com a missão de ensinar a lei de Deus e restaurar a fé do povo. Ao descobrir que muitos haviam se casado com mulheres estrangeiras, contrariando a lei, Esdras os incentivou ao arrependimento, demonstrando compromisso com a verdadeira adoração. O livro também destaca a leitura da lei de Deus para o povo, trazendo emoção e renovação espiritual. A celebração da Festa das Barracas, uma tradição que havia sido esquecida, marcou o retorno às práticas antigas de adoração. Esdras mostrou o poder da liderança guiada por Deus, promovendo uma transformação no coração do povo. Neemias é um exemplo de liderança e visão clara, organizando a reconstrução dos muros de Jerusalém com determinação. Apesar da oposição de inimigos como Sambalate e Tobias, que tentaram impedir a obra, Neemias permaneceu firme, confiando em Deus e mobilizando o povo para cumprir sua missão. Neemias não apenas liderou a reconstrução, mas promoveu a cooperação entre os cidadãos. Ele garantiu que cada família trabalhasse em uma parte dos muros, ao mesmo tempo em que se defendiam dos ataques. Além disso, implementou reformas sociais e espirituais, corrigindo injustiças e restabelecendo a obediência à lei de Deus. Neemias não se preocupava apenas com a reconstrução física, mas também com o restauro espiritual do povo.
Ele promoveu o estudo da lei de Deus, incentivou a celebração da Páscoa e mostrou que a oração persistente e a confiança em Deus são essenciais para superar dificuldades. Seu exemplo ensina o valor da resiliência e da dedicação à missão divina. Jó era um homem íntegro, temente a Deus e próspero. No entanto, Satanás desafia sua fidelidade, dizendo que ele só serve a Deus por causa das bênçãos que recebe. Deus permite que ele seja testado, e Jó perde tudo: suas riquezas, seus filhos e sua saúde. Apesar da dor, ele permanece firme, não blasfema contra Deus e continua confiando em sua soberania. Mesmo diante da miséria, Jó se recusa a negar a Deus. Ele reconhece que tudo vem de Deus e pode ser retirado por ele. Seus amigos tentam explicar seu sofrimento e ele questiona sua dor, mas nunca abandona sua fé, mostrando que a fidelidade resiste até nas piores circunstâncias. No final, Deus restaura Jó completamente, dando-lhe mais filhos, riquezas e uma vida longa. Sua jornada ensina sobre paciência, fé e confiança nos propósitos divinos, nos lembrando que mesmo na adversidade, Deus tem um plano maior para seus filhos. Esther, uma jovem judia, se torna rainha da Pérsia e descobre um plano mortal de Amã para exterminar seu povo. Com o apoio de Mardoqueu, ela enfrenta o risco de se apresentar sem permissão ao rei para clamar pelo livramento de Israel, mostrando coragem e confiança no propósito divino. Esther organiza um banquete para o rei Assuero e Ramã, onde finalmente revela a trama maligna contra os judeus. Indignado, o rei executa Ramã e permite que os judeus se defendam, transformando o dia do extermínio em um dia de vitória. No dia marcado para a destruição dos judeus, eles se unem e derrotam seus inimigos. Como forma de celebração e gratidão pelo livramento, é instituída a festa de Purim, um marco na história do povo de Deus. Os Salmos 59, 34, 56 e 142 refletem os momentos de fuga de Davi da perseguição de Saul. Em meio ao perigo, Davi clama a Deus e encontra refúgio na confiança divina, demonstrando que mesmo nas provações, Deus permanece fiel. O Salmo 51, escrito após o pecado de Davi com Batseba, revela um coração arrependido que busca o perdão de Deus. Da mesma forma, os Salmos 3 e 7 mostram a fé de Davi no livramento divino diante da rebelião de seu filho Absalão, destacando que Deus nunca abandona os que se voltam para ele. O Salmo 126 celebra o retorno do povo de Israel do exílio na Babilônia, demonstrando alegria e renovação espiritual. Já o Salmo 127 ensina sobre a necessidade de confiar plenamente em Deus, reconhecendo que todo sucesso vem dele. Provérbios oferece conselhos sobre como viver de forma sábia e justa, tanto nos relacionamentos quanto na comunhão com Deus. Ele destaca que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, mostrando que a busca pelo conhecimento verdadeiro começa com a reverência ao Criador. O livro nos incentiva a buscar a sabedoria em todas as áreas da vida, valorizando o conhecimento e a educação como ferramentas para um futuro próspero. Aprender e crescer intelectualmente são fundamentais para alcançar uma vida equilibrada e direcionada por princípios justos. Provérbios também ensina sobre a importância do discernimento na tomada de decisões, mostrando que o bom senso nos livra de armadilhas. Além disso, destaca a beleza da justiça e da integridade como pilares de uma vida bem-sucedida, e alerta para o impacto das palavras, que podem construir ou destruir vidas.